porque o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos, como já dizia Salomão há uns 3.500 anos atrás. Epicteto, filósofo estoico romano, também disse que há coisas que dependem da nossa vontade e há coisas que não dependem da nossa vontade. Se o imprevisto ele é inerente e ele não depende da nossa vontade, isso exige de todos estar prevenidos, estar preparados para quando ele ocorrer. Imagine a seguinte situação, você está viajando por uma autoestrada acompanhado da pessoa que você mais ama. Na viagem tudo está como programado, vocês estão felizes, quando de repente um caminhão desgovernado joga com violência o carro em que vocês viajavam para fora da estrada. O carro capotou, mas você está se sentindo bem. Quando você olha do lado, você vê que a pessoa que você mais ama está gravemente ferida. Uma ambulância leva vocês a um hospital e no hospital tem 2 médicos de plantão. O primeiro médico diz que é urgente uma cirurgia e é preciso fazer uma transfusão de sangue. O outro médico concorda com a cirurgia, mas diz que não precisa de transfusão, pois considera a transfusão um procedimento de alto risco. Neste momento, a pessoa responsável pelo corpo clínico deste hospital chega até você e pergunta: com transfusão ou sem transfusão? Qual o melhor tratamento? Sabendo que este imprevisto pode acontecer com você, com qualquer pessoa, é que preparamos este vídeo para auxiliá-lo a estar preparado, caso este imprevisto ocorra na sua vida. O Dr. Daniel Molinar é cirurgião com mais de 40 anos de experiência. É especialista e uma das maiores autoridades em cirurgia sem transfusão de sangue do Brasil. Ele é sócio e fundador do Instituto Cirurgia Sem Sangue. Ele deu uma entrevista ao programa Unimed e Você, de Lençóis Paulista, e nós queremos compartilhar com você as palavras esclarecedoras desse médico especializado. Esperamos que ao final deste vídeo você consiga estar preparado para tomar a melhor decisão. Vamos ao vídeo. Perfeito. Eu iniciei o estudo da medicina em 1980, em Ribeirão Preto, na Faculdade de Medicina da USP. Fiz a graduação toda e também a parte da residência médica, onde eu fiz 3 anos de cirurgia geral e 2 anos na especialidade na área de urologia. E terminando o curso, em final de 89, eu vim para Lençóis Paulista para começar a minha vida aqui profissional. E desde então eu estou aqui. Em 2002 eu fui convidado pelo Hospital Pronto Acordo de Bauru para fazer parte do corpo clínico deles e logo na sequência também a Beneficência Portuguesa, sempre na área de urologia. E logo a seguir eu continuava dando meus plantões aqui em Lençóis Paulista e também fui convidado para fazer a parte do corpo clínico da Santa Casa de Pederneiras, também na área da cirurgia e da urologia. E agora, mais recentemente, nós montamos o Instituto de Cirurgia Sem Sangue. Ele é anexo à Santa Casa de Bariri. Bacana. E onde nós atendemos os pacientes, aqueles que não aceitam transfusão de sangue. E agora, a partir de 2018, aí eu passei a ser palestrante convidado para falar sobre cirurgia sem sangue para alunos das faculdades de medicina aqui no estado de São Paulo, em Vitória, no Espírito Santo. Que legal. Em Minas Gerais, em Montes Claros. Eu comentava antes da gente iniciar a entrevista
mais de 9.000 cirurgias até novembro do ano passado, né? Quando o senhor fez a última contagem, vamos assim dizer. Nesses 37 anos já chegamos a isso aí. Bastante. E mais recentemente, de 2008 para cá, as cirurgias sem uso do sangue, que já chegamos a ultrapassar a marca de 2.200 cirurgias. Sangue a gente tem que entender que é um órgão, como é o coração, os pulmões, os rins e mais outros. Então ele é responsável pelo transporte das substâncias nutritivas do nosso corpo, ele é responsável pelo transporte também dos gases, oxigênio e o gás carbônico, responsável também por toda a parte de transporte dos fatores de coagulação, seja onde for o processo que desencadeia uma pequena hemorragia, é o sangue que vai lá fazer o tampão de plaquetas e fibrina para estancar o sangramento, certo? E ele é responsável também pelo nosso equilíbrio ácido básico. O que é isso? A nossa bioquímica, a nossa fisiologia, ela tem que trabalhar num estado ótimo com o pH, que é um índice de acidez do nosso sangue, por volta de 7,4. Então é ele que, através dos radicais oxidativos, os bicarbonatos, os fosfatos, os próprios íons cloreto, cálcio, que fazem esse equilíbrio se manter, tá certo? Então ele é, como qualquer órgão do nosso corpo, fundamental. E eu gosto de chamar sempre a atenção o seguinte, que todas as pessoas, pelo menos uma vez por ano, vão ao cardiologista, vão ao oftalmo, vão ao gastro, vão ao dermato e não se dão conta da importância do sangue, não visitam a hematologista. E a gente tem que ter isso em mente, porque o sangue é algo assim, e nós vamos ver durante a nossa entrevista, que é extremamente importante. E o meu sangue não é igual ao seu sangue, não é igual ao sangue do Rafael. Mesmo que sejamos do mesmo grupo sanguíneo, eles são completamente diferentes. Olha só. Agora há pouco foi descoberto, agora há pouco é recente porque ninguém até então conhecia, mas agora nós estamos com outro tipo sanguíneo, que é chamado ER. Então tem o A, tem o B, o AB, o O e agora o ER. Então agora se chama atenção para mais um novo antígeno de superfície da membrana celular hemática, que é responsável por uma série de patologias aí que até então se desconhecia. Não, mas eu passei sangue A para o paciente A também, por que deu errado, o que aconteceu? Então a pesquisa hoje é muito importante nesse sentido. E tem nos valido aí de bons resultados a partir do momento em que esse paciente que não recebe sangue, ele evolui melhor. Então, a transfusão ela pode ser autóloga, ou seja, eu posso tirar o meu sangue, posso deixar ele guardado e, na eventualidade de precisar, transfundir em mim novamente. Ou eu recebo sangue de uma outra pessoa, de um doador, que é um sangue também do banco de sangue e que, numa situação que o médico acha adequada, o anestesista ou o intensivista, ele pode fazer uso desse sangue. Lembrando que é um órgão que está ficando cada vez mais raro e mais escasso. Já visto o que aconteceu na pandemia, a quantidade de sangue que foi preciso ter, chamar para formar um novo estoque ou aumentar o estoque, então acaba a humanidade ficando refém de uma situação como essa. E nós vamos ver também que tudo é possível tratar sem uso do sangue. Existem casos, com exceção da questão religiosa, onde a pessoa não pode receber a transfusão sanguínea? Há casos assim, que quando você é aloimunizado, ou seja, você sabidamente sabe que tem um determinado tipo de sangue que você não pode receber, porque, primeiro, por causa da incompatibilidade, certo? Sim. Você também pode ter reações imunológicas, sejam elas precoces ou tardias, mesmo tomando um sangue que é do seu tipo sanguíneo. Isso pode acontecer. Então, a questão da transfusão é algo muito sério, muito sério.
E tanto é verdade que eles recomendam hoje que o enfermeiro fique durante todo o tempo da transfusão ao lado do paciente. Porque os efeitos adversos podem acontecer em segundos, em minutos. E a primeira coisa que você tem que fazer é desligar essa transfusão. Então não é correr de atrás de alguma medicação. Tira da veia e corra para fazer o primeiro socorro, ver o que é necessário fazer para o paciente. Entendeu? Toda cirurgia, ela necessita de uma transfusão sanguínea? Não. Raramente você hoje precisa, afora um acidente grave no intraoperatório, um acidente, seja um esfaqueado, um acidente contuso no tórax, no abdômen, ou um paciente que recebeu um tiro. Aí muitas vezes a grande maioria dos cirurgiões transfunda. O próprio anestesista solicita a transfusão, se não no intraoperatório, no pós-operatório na UTI, certo? Entendi. Mas eu sempre digo também que a gente trabalha com urgência, você vive uma situação cirúrgica e hoje as cirurgias que a gente faz são cirurgias de grande porte, na imensa maioria são tumores. E o paciente que vem operar conosco é um paciente que já foi recusado por diversos serviços médicos, sabe? Então quando chega, o tumor já está bem avançado. Muitas vezes é comum os tumores renais avançados eles adentrarem a veia renal e com isso adentrar na veia cava, que é uma veia que tem um diâmetro de 3,5 centímetros. Você imagina aquilo ali se ferir, seja cirurgicamente ou um acidente que ocorra, sangra e sangra muito, entendeu? Mas eu digo assim, se o paciente que chega num pronto-socorro, vítima de um acidente, um esfaqueado, um atirado, um trauma contuso, em estado de choque, o que é o choque? Quando a gente fala em choque, a gente fala em um choque hemorrágico, ou seja, houve uma perda sanguínea muito grande por queda da pressão arterial. Sim. Então, se ele chega no PS, na verdade ele não está precisando de sangue, ele precisa de volume. Volume por volume, você pode dar soro fisiológico, até melhorar as condições clínicas do paciente. Você pode dar uma solução que tem amido, que é o Voluven, que também é um expansor. E com isso você não, no primeiro momento, não transfundia. Prova é que se a transfusão fosse realmente necessária no primeiro atendimento, você não acha que a ambulância do SAMU não carregaria uma bolsa de sangue? Então, há uma série de controvérsias aí que a gente tem que levar isso em conta, tá certo? Que a gente entende, quando você começa a trabalhar com esse tipo de cirurgia, e é evidente que tem que estudar. Sim, sem dúvida. Porque muitas vezes numa entrevista como essa, você pode me fazer uma pergunta que eu não sei responder, ou responder errado, vai ficar muito chato para mim. Exato. Então, quando você vai, e a gente costuma ir em determinados locais, aí nas faculdades, as palestras que a gente faz, você tem que ir bem embasado, sabe? Sim. E a gente vê que essa questão da transfusão, eu volto a insistir, é extremamente séria. Não é um ato muito fácil, e hoje é o ato médico que mais se pratica no mundo. Olha só. É a transfusão de sangue. E nós vamos ver também que o paciente que entra numa UTI com uma hemoglobina de 12, passada uma semana, essa hemoglobina dele está em 9. Sabe por quê? De tanto tirar sangue para fazer exame. Então é uma anemia iatrogênica causada pelo ato médico. Isso é muito grave, isso é muito importante. E isso é que leva o paciente a começar a tomar as bolsas de sangue. E é isso que vai trazer complicações para ele. Entendi. Certo? Então você tem que ter muita parcimônia no pedir o exame. Hoje a gente não tira sangue, pelo menos eu. Quando vou solicitar um exame para o meu paciente numa condição como essa, eu peço para colher naqueles tubinhos de ensaio para beber, que é perfeitamente possível. Então você faz necessário. Exatamente. Tudo que você precisa de informação através do sangue, você consegue com 1 ml de sangue. Entendi. Isso é perfeitamente possível. Isso é tecnologia. Nós temos. Sim. O laboratório aqui em Lençóis tem isso ali. Então, vamos falar de uma condição ótima. O paciente que liga para mim, seja de onde for aí no Brasil, para fazer uma cirurgia, vamos supor, de um tumor de rim, eu vou solicitar ele já, de imediato, os exames que ele tem. Se porventura ele tem anemia, nós vamos corrigir isso. Então você começa a corrigir como? Então lá na cidade dele,
ele procura um serviço lá que vai fornecer para ele eritropoetina, que é um hormônio que hoje você pode manipular, que é a chamada eritropoetina recombinante, e que esse hormônio ele estimula a sua medula óssea a produzir hemácias. A eritropoetina só estimula a produção de hemácia. Só que para produzir uma célula você precisa de quê? Você precisa de proteína. A nossa membrana celular, ela precisa de proteínas, ela é formada de proteínas. Então não adianta você estimular a medula se ela não tem uma reserva. Para você fazer a hemoglobina, além da proteína, você precisa de ferro. Então, se o paciente tem uma reserva de ferro e é perfeitamente mensurável, você já tem que começar a fornecer o ferro e numa rapidez que você precisa, que é no modo endovenoso. Você pode dar as gotinhas de ferro, como você encontra em qualquer unidade básica de saúde. Feito para as crianças, na maioria das vezes. Isso. Maioria não, né? Quase que todos os casos, né? Recém-nascidos e tal, pessoal. E você precisa também da vitamina B12, que ela faz parte também da produção da hemoglobina, tá certo? A falta do ácido fólico e da vitamina B12, você pode desencadear a anemia. Então você dá a eritropoetina, o ferro, a vitamina B12 e o ácido fólico. Então isso já começa lá. Quando ele vem, mas se ele vem ainda num quadro de anemia e tem um tumor grave, você precisa resolver isso aí. E você não deve dar sangue, você não deve transfundir. Porque é o seguinte, o melhor sangue qual é? O nosso próprio. Exatamente. O nosso sangue é o melhor para mim, o meu sangue é o melhor para mim, o seu sangue é o melhor para você. E qual é a melhor transfusão? A nossa própria. Aquela que não acontece. Porque o nosso sangue, mesmo que estocado, ele começa a ter as mesmas características de um sangue de um outro doador, enquanto também estocado. A membrana celular, a conformação da hemácia, que é o eritrócito, ele muda quando já congelado. Então ela começa daquele formato como se fosse uma almofada invertida, ela passa a tomar um formato de uma estrela, como se fosse um carrapicho. Olha só. E isso a gente vê que na microcirculação, e é lá que todo mal acontece, é na microcirculação. Lá ela começa a entupir os capilares, porque a hemácia ela tem um tamanho maior do que o diâmetro do capilar. Então, para ela chegar lá na frente e fazer a troca do oxigênio e do gás carbônico, ela tem que se moldar ao capilar para poder passar do outro lado. Então, ela tem que ser maleável. Sim. Se ela não é maleável, ela endurece, e isso acontece, ela chega lá na frente e ela entope. Se ela entupiu, ninguém vai passar também. Mesmo que as hemácias sejam do próprio paciente. E aí vai acontecer o quê? Não vai haver troca. Quando não há troca, começa a haver a morte celular. E as pessoas têm que entender, tem trabalhos médicos mostrando isso, que um paciente que sofre uma transfusão hoje, se ele infartar daqui 4 anos, tiver um derrame daqui 4 anos, tiver um acidente vascular cerebral daqui 4 anos, há pesquisas mostrando que isso pode muitas vezes estar relacionado com aquela transfusão. É só. Então não é um ato isolado. Existe uma conformidade aí entre uma coisa e outra. Então por que você vai expor o paciente a esse risco se você pode tratá-lo de outra forma, com uma outra alternativa? E é isso que a gente faz. E a gente tenta fazer isso da melhor maneira. E temos conseguido aí bons resultados. Então, continuando. Vem esse paciente para mim, mas ele continua um pouco anêmico. O que eu vou fazer? Eu não posso perder aquele sangue que ele já tem pouco. Então, como é que eu faço isso? Eu utilizo a máquina recuperadora de sangue, chamada, todo mundo conhece como Cell Saver, ou seja, um salvador de células. Essa é a tradução livre da palavra. E o que faz essa máquina? Essa máquina ela tem um aspirador. Então, eu vou operar você de um tumor no seu fígado, que é um órgão que recebe muito sangue. Então, qualquer corte que eu faça nele, ele tem o potencial de sangrar. E sangrar bastante. Então eu não posso fazer a cirurgia em você, uma vez que você não pode receber sangue, usando compressas para ir secando esse sangue. Porque a compressa ela vai para o lixo. Sim. E aquilo que nós estávamos conversando, eu vou transferir você da mesa cirúrgica para dentro do lixo através das compressas cheias de sangue. Então isso não cabe.
Então não é só aquele paciente que por determinação espiritual, religiosa, não aceita o sangue. As pessoas hoje estão entendendo, e isso o Dr. Google tem ajudado bastante, que é o seguinte, ele fala, olha, eu não sou que seja lá um testemunho de Jeová, que a gente sabe que não recebe sangue, mas eu não quero receber sangue. Eu sou da católica, sou da protestante, o que for, mas eu tenho a noção já de que o sangue ele pode me trazer riscos. Sim. Então eu quero usar a máquina também. Se eu pode usar a máquina em mim, posso usar. Então essa máquina, esse sangue então do campo cirúrgico entra na máquina, a máquina lava esse sangue, centrifuga e devolve hemácias. Só hemácias. Aí você fala, puxa vida, mas e os fatores de coagulação, as proteínas, o soro? Isso vai tudo embora? Vai tudo embora. Esse é perdido, a gente chama de líquido de escória, mas ele devolve as hemácias. Então a gente garante a oxigenação dos tecidos através da hemácia que foi recuperada. Agora, as outras questões, aí você vai ter que correr atrás. Fatores de coagulação, algum distúrbio hormonal que ocorra, assim, assado. Então, numa situação como essa, e a gente utiliza essa máquina mesmo em tumores. Mas aí você pode me perguntar, mas não vai esparramar o tumor? Uma vez que eu estou mexendo no tumor, esse tumor vai ser aspirado, a máquina vai devolver depois no saquinho das hemácias que eu acabei de recuperar. Tem pesquisa mostrando, isso é uma coisa controversa, mas coisas recentes agora do ano passado dão conta de que se você usar um filtro que chama filtro leucocitário, a chance de passagem dessas células para a circulação depois é praticamente zero. Olha só. Mesmo que se acontecesse isso, o que você está trazendo o paciente? Você está trazendo o paciente numa condição quase que já condenado para uma situação que agora ele não tem mais o tumor, mas se porventura aparecer alguma coisinha, você trata com a quimioterapia. Exatamente. Certo? Então, muitas vezes a cirurgia que a gente faz são cirurgias citoredutoras. Ou seja, vamos tirar o máximo de câncer que a gente consegue tirar e vamos dar uma oportunidade para ele para fazer depois um outro tratamento adjuvante, que é a quimioterapia, a radioterapia, o que for. Certo? E os resultados têm sido, como eu disse, muito bons. Isso. Muitas pessoas falam assim, mas espera um pouco, e se esse paciente que sofreu uma facada, essa faca pegou o intestino grosso e está cheio de cocô dentro da barriga, como é que eu faço? Essa máquina faz a retirada de todas as fezes desse líquido que você está aspirando e vai te devolver as hemácias. Então não tem o risco, em tese, no ato cirúrgico, de o paciente ter o seu sangue, os outros órgãos contaminados por fezes porque a máquina espalhou. Não, isso não ocorre. E também no parto cesárea, onde pode acontecer, e acontece, quando você faz a histerotomia para tirar o neném, sangra e você tem líquido amniótico ali. Hoje, em países avançados, a Europa, Estados Unidos, o pessoal da Ásia, Japão, eles têm usado muito a máquina recuperadora de sangue nas cesarianas. Porque uma coisa que pode acontecer na cesariana é a atonia uterina. E a atonia uterina é um desespero para quem é o obstetra que está ali. Porque o que acontece? O útero não contrai, ele não para de sangrar. É um negócio assim, é um acidente mesmo. Sim. Algo... E essa máquina pode auxiliar e ela momento. Vai aspirando esse sangue, esse líquido amniótico que seja, vai separar e vai devolver a parturiente o sangue dela que foi perdido ali, entendeu? Perfeito. Funciona. E outra coisa, hein? Preste bem atenção no que eu estou te falando. Hospitais de cidades onde tem um tráfego muito grande de veículos, na grande maioria das vezes são as santas casas. Sim. Haverá uma necessidade. Aquele pronto-socorro, que as portas são abertas, que você pode receber um atirado, um esfaqueado, um acidente de automóvel, que seja, eles vão ter que ter a máquina recuperadora de sangue no centro cirúrgico. Hospitais que trabalham com cirurgias de grande porte têm que ter essa máquina, porque, como volto a insistir, o resultado é melhor, o custo é menor. Você transfundir um paciente é difícil, é caro, desde a captação do sangue, porque é tão interessante, porque qual é a única indústria no mundo que trabalha com matéria-prima custo zero?
Só a doação de sangue? Exato. Demorei um pouquinho, fiquei pensando. Exato. No Brasil, o sangue você doa. Sim. Nos Estados Unidos você pode vender seu sangue. Olha só. Mas aqui não, aqui é doado. Você mal dá um lanche e um copo de suco de laranja para quem tá lá, entendeu? Verdade. E o que você pode tirar de uma bolsa de sangue, em termos de valores, é muito alto. Isso tem custo. Aí você tem um custo da bolsa de plástico, tem que fazer a bolsa. Você tem o custo da refrigeração. Você tem um custo depois para fazer o transporte desse sangue. Sim. Tem um custo para armazená-lo. Tem um custo para pegar a veia, a seringa que você vai usar. A equipe. Tudo. As campanhas para levar as pessoas até os centros de doação. Então, é um mundo de dinheiro que envolve isso aí. Então não é mais fácil você cuidar bem do seu sangue. Se vai para uma cirurgia, peça para o cirurgião usar uma máquina preparadora de sangue. Você põe isso no papel, o que você gasta é imenso. O custo do filtro que o senhor falou tem um valor elevado, acaba sendo menor barato. Dentro da... Claro. Isso perfeito. É mais que demonstrado. E doutor Daniel, existe alguma restrição para o uso dessa técnica e dessa máquina? Na verdade, a máquina a gente usa, ou deve-se usar, para pacientes que tenham até 8 de hemoglobina. Você pode, porque tem sempre um sangramentozinho ali, é melhor você então recolher isso. Mas abaixo desse limite, se você puder melhorar as condições do paciente para depois operá-lo, sim, então é a cirurgia letiva. Agora, quando é uma urgência, você deve usar a máquina, porque como é que faz? Ele já está anêmico. E se não tem a máquina, aquilo que sangrar você vai jogar na compressa fora, é um absurdo. Independente, doutor, de idade, peso, paciente obeso, não existe essa contraindicação. Não importa, até em cirurgia pediátrica, você usa a máquina. Cirurgia cardíaca pediátrica, o INCOR em São Paulo, utiliza a máquina. Eu tive lá 2 vezes já em simpósio com eles sobre, nós vamos falar daqui a pouco, sobre o PBM, que é um programa de gerenciamento do sangue do próprio paciente. E lá o serviço é muito grande de cirurgia cardíaca infantil. E eles usam a máquina de rotina. Olha só. Então o nível deles lá de transfusão sanguínea é algo assim extremamente pequeno. Extremamente pequeno. E hoje eles são, no Brasil, os pioneiros no programa de gerenciamento do sangue. Coisa que, humildemente, a gente já está fazendo já nesses 16 anos aí. Da técnica em si, não. Nem a máquina, só se sofrer uma pane, é evidente que aí você não vai ter outra, tá certo? Isso pode acontecer porque é uma máquina. Sim. Agora, tudo é cuidado. Eu fiz um curso de piloto de avião. Tudo tem que ser milimetricamente calculado. Nada ali pode ser, vamos ver se dá certo. Se acontecer isso, a gente faz isso. Não pode ser assim. Então, a cirurgia, principalmente as eletivas, elas são programadas. Tem que começar assim, depois o próximo passo é esse. Porque existe o que a gente chama de técnica cirúrgica. Não é algo que você inventa na hora. Como é que é? O primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo. Porque você sai do primeiro passo e vai para o terceiro, você já mudou a rota. Se mudou a rota, de repente não tem nem um aeroporto perto para você pousar, entendeu? Verdade. É a mesma coisa com a cirurgia. Então, a utilização da máquina, ela dá ao cirurgião, primeiro que ela dá, o primeiro benefício é o paciente, depois é o cirurgião e também o anestesista. Porque quando o anestesista vê que você está jogando as compressas cheias de sangue no lixo, ele fica desesperado, com razão. Sim. Agora, quando ele vê que esse sangue que está saindo do paciente, que está sendo aspirado e vai voltar, ele tem confiança na equipe. Ele fala, olha, pode sangrar, mas eles vão me devolver o sangue, tá certo? E outra coisa, eu tenho por mim o seguinte, toda cirurgia que eu faço num paciente que não aceita sangue, eu sempre faço a cirurgia aberta. O Dr. Juan, que trabalha comigo, que é docente, ele tem treinamento em cirurgia videolaparoscópica, muito bom, mas eu tenho um combinado com ele. Nós não fazemos cirurgias de grande porte em pacientes que não aceitam sangue por videolaparoscopia. Porque se acontecer um acidente, até a gente tirar os portais, que são aqueles trocáteres, virar o paciente, chamar a enfermagem para mudar a caixa de cirurgia, fazer isso, você imaginou quanto já sangrou?
E se eu não tenho a máquina? Então, não, nós temos isso por princípio. Para a gente finalizar, eu gostaria de falar sobre o PBM. O PBM é da sigla do inglês Patient Blood Management, ou seja, gerenciamento do sangue do próprio paciente. O que significa isso? É aquilo que a gente voltava a falar lá no início. É você cuidar bem do seu sangue. Porque, como a gente falou, a melhor transfusão é aquela que não acontece. Sim. Certo? Então vamos se cercar, vamos melhorar as condições primeiro de toda a parte de coagulação, de anemia, ver o que está faltando, corrigir para depois fazer a cirurgia, certo? Então eles viram, e isso já é política já de Estado praticamente nos Estados Unidos, não, desculpa, que é esse PBM, ou seja, você tem um tumor, seja lá onde for, você tem um convênio da Unimed, e você vai lá no meu consultório, solicito lá a cirurgia para você. Quando o auditor vai ver os seus exames, ou eu mesmo lá no meu consultório, eu vou falar, espera um pouco, você está com 8 de hemoglobina, você está com 7 de hemoglobina, a cirurgia é eletiva, vamos tratar primeiro isso aí. Porque se eu fizer assim, vai lá na Unimed, pede autorização da cirurgia, o nosso auditor olhando o seu exame e sabendo de tudo isso que a gente falou aqui agora, ele não vai deixar operar. Ele vai falar, doutor Daniel, seu paciente está anêmico, seu paciente está com a coagulopatia, trate primeiro, depois a gente vai liberar a cirurgia para o senhor. Porque é isso que vai acontecer, porque se eu interno esse paciente, a chance de complicar é muito grande. E primeiro, quem é o primeiro prejudicado nisso? Paciente. Segundo, convênio médico. Sim. Esse paciente complicando, quanto tempo mais ele vai ficar internado? Exato. Quanto tempo mais vai precisar de medicação? E outras complicações que podem acontecer. Exato, pode até ter que ir para uma UTI. Exatamente isso. Todas e quando não, as ele recebe alta dias depois, mas volta complicado. Sim. Aí é mais uma internação. Então, isso é um negócio muito sério. E isso os convênios estão vendo. E isso vai ser uma política de Estado, até o SUS. Sim. Se bem gerenciado, vamos dizer assim, eu vou falar, pessoal, espera um pouco, trata a primeira anemia aí. Mas como é que a gente pode fazer isso? É lá, na base, na unidade básica de saúde. O médico que está lá, o colega, que mesmo que faça o programa de saúde da família, ele tem que checar. Está anêmico? Vamos investigar. Sim. Porque se dá, não é que ele vai atravessar a rua depois que sai da unidade básica e é atropelado. Cai lá no hospital, anêmico, e aí toda a sua consequência. Todo o transtorno. Entendeu?